Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Grandes Gostosas. E hoje, mais uma vez, um episódio especial, como eu sempre falo pra vocês, mas é que eu tô falando sério, gente. Todo mundo que vem aqui é muito especial, cada um do seu jeito. E hoje eu tô convidando o meu amigo Victor para vir participar do nosso podcast. Ele é o meu tatuador, né? Ele tem uma história incrível, como eu já falei pra vocês aqui, o meu podcast é pra exaltar as mulheres, mas não vão ser só mulheres que vão sentar nesta cadeira aqui. Futuramente também quero trazer outros homens, casais. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Gente, vou começar aqui falando um pouco da história dele. E quando eu conheci, pra quem não sabe, né? Ele é tatuador e ele fez a transição de sexualidade. Então, quando eu conheci, era a Vic Tatu. E o nome dele na certidão era Emanuele. Isso. Você já mudou, né? Já mudei todos os documentos, graças a Deus. E foi um perrengue. Ai, por último foi. Em alguns órgãos, assim, é bem difícil, assim, o pessoal meio desinformado. Então, eu quero te perguntar, né? Vamos começar a fazer um pouco aqui da apresentação, né? Da sua história para as pessoas entenderem um pouco, pra gente caminhar aqui, né, a nossa conversa, ao longo da nossa conversa. Então, primeiro, quando você era Emanuele, né, que era Vic Tatu, você teve um filho. Sim, João Manuel tem 15 anos. Tem que é enorme. Um menino maravilhoso, maior do que eu. Tá maior que você. Tá. E aí, como que foi? E depois você era uma mulher lésbica, né? É que nem eu explico, né? Eu me entendi enquanto mulher lésbica, né, da sociedade. E aí eu sempre tive vontade de fazer a transição de gênero. Eu descobri o que era um homem trans, eu tinha por volta de 15, 16 anos. Uhum. Mas antes disso, na minha cabecinha aqui, eu só não expressava, né? Uhum. Por quê? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito observador. E eu entendi muito rápido que se eu falasse tudo o que eu pensava, eu ia ser retalhado, né? E aí, muita gente não ia aceitar que tava ao seu redor. Principalmente eu que venho de uma família, uma parte da minha família evangélica. Nossa, tava com um demônio no corpo, Satanás possuiu a minha alma. Iam te exorcizar. Nossa, então eu não queria passar por esse transtorno, né? E aí, tipo assim, eu percebi que eu conseguia, no meio que eu tava ali, me entender como lésbica já era um caminho, né? Só que pra mim eu nunca estive satisfeito. Uhum. Quanto lésbica. Parecia que aquilo não me encaixava. E aí eu descobri na internet hoje a gente já chama Tarso Brant, na época era Teresa Brant. E aí eu vi aquilo assim, falei, então eu posso ficar daquele jeito? O mais famoso que tem é a filha da Gretchen, né? Que é filha agora. Como que é o nome dele mesmo? Tami, continua Tami. Continua Tami. É o Tami, né? É o Tami só agora, o pronome de tratamento. Que é o mais famoso, né? Que todo mundo se identifica assim. Mas no Brasil, um dos primeiros foi Tarso. Um dos primeiros foi o Tarso. Pode haver outros anônimos aí que a gente não conhece, porque a transição existe desde que o mundo é mundo, né? Pessoas trans existem desde que o mundo é mundo. Isso é fato. Mas um dos mais antigos, mais famosinhos, assim, é o Tarso. Depois, né, veio o Tami agora. E aí, gente, ó, em questão sobre... muita gente faz confusão, né? Porque ele fez a transição de gênero, mas não mudou o nome. Então, o que a gente muda? O pronome de tratamento. Então, deixa de ser a Tami para ser o Tami. Isso aí é um detalhe, assim, que... faz tanta diferença para pessoas trans, entendeu? Meio de a gente respeitar, porque, tipo assim, se eu estou com você aqui, eu olho para você, eu vejo uma mulher, aí eu vou ficar errando o seu pronome toda hora, não é uma coisa bacana. Você, quanto mulher cis, não vai gostar. Uma hora você vai se incomodar, igual eu ficar toda hora cutucando você assim. E assim, você tá num processo que é muito sensível, né? Essa primeira parte esse fato aí de ficar o tempo inteiro errando os pronomes... mexe, prejudica a pessoa, dá uma desanimada. Sim, mas agora o que tem me ajudado muito, o que me ajudou muito esse começo foi a terapia, né? E tipo, ter paciência com as pessoas também que estão ao meu redor, porque eu entendi. Não foi assim da noite pro dia que eu entendi, gente. Porque quando a gente começa a transição, principalmente com os hormônios em flor da pele, a gente quer que tudo muda muito rápido. Sim, eu lembro no começo, porque a gente
né, já era amigo, e a gente conversava bastante. Aí teve um dia que eu sempre falava, né, amiga, não sei o quê, que a gente sempre conversou muito, trocando ideias pessoais, assim, e tal, sobre autoconhecimento, sobre relacionamento, né? Eu falava, amiga, não sei o que, amiga, você quer. E depois um dia eu falei assim, cara, mas não tá batendo de chamar de amiga com o jeito que você tá se portando, o jeito que você, né, como tá seu corpo e tal, não tá batendo, cara. Eu vou te chamar como agora? Porque não tá fazendo sentido. Aí ele tirava foto com os homens, tava mais homem que os homens lá na foto. Eu falei, não, então tem que parar de chamar de amiga, de ela, não tá mais dando. E aí eu não tinha decidido fazer a transição ainda. Nessa Não, época, ainda não. mas de muito tempo mesmo, como eu sempre, mesmo enquanto mulher lésbica, eu sempre tive essa postura mais masculina. Uma energia masculina maior. Bem maior, muito, sempre, sempre, sempre. E aí, das pessoas me tratarem no masculino até escutarem meu nome. Aí depois fica meio... E o interessante é como perguntar, como você gosta de ser tratada. Perfeito, pergunte, gente. Você tá com dúvida, você não tem certeza, se a pessoa não disse o nome dela, né? Ou não... também deixa o nome, igual o seu era antes, era Vicky. Vicky pode ser de Victor. Igual, eu tava pensando Vicky. Sobre isso, né? Eu poderia ter continuado com Vicky, porque meu nome agora tá Victor, né? Na certidão. Eu poderia ter continuado com Vicky, a diferença que ia mudar é o pronome, que né? Mudou do Tami, né? Ia ser o Vicky. E aí, só que eu não sei, agora eu não lembro exatamente porquê, mas me deu um estado, não, quero mudar, quero mudar. E aí eu decidi fazer essa mudança radical. Mas seria interessante também, né? Mas você mudou também na certidão, porque seu nome era Emanuele, não era Vicky. Não era Victor. Então você mudou o Vicky. O Vicky, ele é um pseudônimo que eu trago desde a minha 4ª série. Eu desenhava. Desde o desenho assim, matava a aula desenhando. E aí eu comecei. Tem uma época na Malhação que tinha uma menina que chamava Vicky. Eu achei muito legal, E aí, como ninguém nunca escreveu meu sobrenome correto na escola, era sempre Victorino. Aí eu comecei a assinar como Vicky, né, meus desenhos, né? E aí quando eu me tornei artista, lá que eu tinha acho que 25 anos, eu resolvi voltar com esse nome, né? E aí ficou. Eu gostei muito, pegou muito bem na tatuagem, né? E tá aí fazendo história até hoje. Até hoje. Tem muita gente que ainda me chama de Vicky. Não é algo que me incomode. O que me incomoda é, assim, até certo ponto, é somente os erros do pronome, né? Porque, tipo assim, eu acho meio incoerente olhar pra mim e me tratar no feminino. Se chamar de amiga não faz mais sentido. No começo da transição, quando as pessoas erravam, eu ficava muito chateada. Hoje em dia eu corrijo elas. Com educação, com carinho. E aí eu acho meio incoerente me tratar no feminino, né? Mas aqui eu ficava ofendido antes, eu levava pro lado pessoal. E aí, uma parte que é ruim, que ainda, acho que hoje não acontece mais, mas que até, tipo, mês passado, ainda era uma feridinha que doía, era quando pessoas próximas erravam meu pronome, né? Aí eu ficava murcho, baixava a cabeça, ficava triste. Hoje não. Eu pego na mãozinha da pessoa, fulano, é Victor, é ele, né? E aí, de boa, rindo de boa mesmo, assim. Porque eu entendi que as pessoas que estão ao meu redor, que fazem parte da minha vida, também estão em uma transição. Sim, era isso que eu ia falar. Porque a gente era acostumado com mulher. E aí muda, e a gente já tem o vício da linguagem, né? Exatamente. Nem a palavra em si, é o vício de linguagem. Costume, igual, né? Era amiga, não sei o que, era amiga pra sempre abaixo. É um costume, e depois você fica sem, né? Até você atualizar também, né? Tem a transição de quem tá próximo. Ixi, eu levei um tempo também pra eu conseguir pronunciar algumas coisas corretamente, né? Até hoje eu erro uma questão assim de obrigado, né? Eu tenho que falar obrigado, aí eu falo obrigado. Eu nunca entendi isso desde quando eu era criança. Eu nunca entendi essa parte do português, que homem tem que falar obrigado e mulher obrigada, né? Aí, às vezes quando eu erro.
Mas aí mas assim, a parte do pronome eu levo a sério, até das outras pessoas. Eu levo muito a sério. Porque quando eu comecei a transicionar, eu senti, porque a gente esmagoa, entendeu? Sim. E quanto mais conexão você tem com aquela pessoa, mais próxima aquela pessoa é na sua vida. Aí você fica mais. Nossa, fica muito chateado. Fica muito chateado. E se você não tem um autoconhecimento, se você não, né, não tem como lidar, se autorregular emocionalmente, você nem sabe como lidar com aquela emoção que você sentiu. E com seu filho, como que foi essa transição assim? Olha. Porque ele já é grande, né? Ele já tem consciência. Então. Faz quanto tempo que você tá fazendo transição? Eu comecei em outubro de 2022. 2 anos. Eu me decidi em junho, mais ou menos, né? Não, março, abril, maio, junho. Eu me decidi e aí foi passando tempo. Aí na época eu tava com uma pessoa, eu cheguei nela. Quando eu tinha decidido mesmo, eu cheguei nela e conversei, mas assim, porque fala aí, tem gente que faz a transição sem hormônio, né? E você escolheu. Eu queria fazer tudo. Com hormônio. Explica aí tudo. Pra quem tá nos assistindo aí que não tem esse conhecimento. Existem homens trans hormonizados, como eu, e não hormonizados. Eu optei pela hormonização. E aí, para concluir todo esse processo da transição, né? A barba, a mudança da voz, foi uma das primeiras coisas que foi mudando. No começo isso é horrível, porque toda hora fica mudando a voz da gente. Sobe e desce assim, e você vira um adolescente. E eu até costumo falar que eu ainda tô na fase da puberdade, né? Essa fase da puberdade, segundo os estudos, dura de 3 a 5 anos. Então, assim, a gente vai amadurecendo. Com 5 anos de transição, aí você já pode se considerar um homem trans adulto, maduro. Por enquanto, eu ainda sou um adolescente. E aí você tomou tudo pra ter barbas, pelos, tudo, né? Sim. A voz engrossar. Sim. O que mais? Como que fala? Os seus músculos também, né? O hormônio também influencia muito nisso, né? Porque hoje em dia você tem um músculo bem mais masculino do que... Sim, antes eu já treinava muito forte. Mesmo sem músculo, só que eu não, mesmo sem hormônio, que eu quero dizer. Só que não tinha o resultado que eu tenho hoje. Entendeu? Por exemplo, ajudou a ficar mais masculino. Agora fixou, entendeu? Tipo assim, eles estão tá tudo no lugarzinho, tá bonitinho. É muito legal essa parte. Mas tem homens trans que optam por não fazer a transição. É um pouquinho mais complicado no meu conceito, porque não muda muita coisa, né? E aí tem mais lento. Tipo assim, igual eles conseguem, os homens trans normalizados podem desenvolver barba e pelos pelo corpo por meio de outras coisas, né? Por exemplo, minoxidil e tudo mais, né? E aí alguns fazem a mastectomia ou não, né? Alguns fazem a resignação sexual ou não, né? De gênero ou não. Então, assim, existe essa pluralidade até na transexualidade, que pra mim também está sendo aprendizado até hoje, viu, gente? Então, apesar que eu tenho uma frase que eu disse esses dias e me pegou, tem coisa que eu falo que até eu fico me pegando depois, assim, com o que eu falo. Hoje em dia, em pleno 2024, ignorância não é mais justificativa para você ser ignorante. Porque hoje todo mundo tem um celular na mão. Conhecimento, né? Todo mundo pode pegar, bater um Google, todo mundo pode pegar, bater no YouTube lá, perguntar a sua dúvida. Se você não tem para quem perguntar, você pode escrever lá, ó. O que é isso e assado? Aí aparece a resposta. Vai aparecer um mundaréu de coisa, de informação. Então, assim, eu acho a internet muito útil nesse conhecimento, né? Então, assim, não é desculpa para ser ignorante. Eu me perdi do assunto. Eu que eu tinha perguntado para você como foi a transição do seu filho, né? Como que ele lidou com tudo isso? Bom, quando eu decidi, eu já tinha me decidido, apesar dele. Porque eu passei 30 anos, quase 30 anos, não fazendo a transição.
né? E aí depois, e ele só tem 15 anos, então eu passei 15 anos usando ele como desculpa também. Falando, mas se eu fizer, meu filho vai sofrer transfobia, como vai ser a vida dele, na escola, isso, aquilo, outro, eu tinha medo de ele sofrer algum ataque, sabe? Essas coisas, sofrer bullying na escola, aí eu tinha medo da minha família nos rejeitar, né? Rejeitar. A mim nem tanto, porque eu já passei a vida assim na minha caverna. Eu rapidinho eu aprendi a desenvolver a minha própria vida para ter a minha caverna particular, né? Mas ele não, ele é um adolescente, né? Uma criança e tudo mais. E aí eu comecei a ver que eu não podia passar a vida deixando de decidir por causa dessas pessoas. Escondendo. E aí, um mentor que me ajudou a tomar essa decisão, que não tem nem nada a ver com transexualidade, foi as lives que eu assisti do Elton Euler. Gente, ele é maravilhoso. No Corpo Explica. Sabe, eu amo ele. É nosso mentor. Ele eu costumo escrever nos meus pensamentos que ele é o anjo com palavras ácidas. Entendeu? Mas não, antes eu não gostava, tá? Porque eu me doía toda quando ele falava. Hoje em dia, meu frase necessário, todo mundo tem que ouvir e levar uma paulada dele. Sim, aí através de perguntas que ele fazia, eu comecei a fazer perguntas pra mim, né? E eu pensei, meu filho vai crescer, ele vai ter a vida dele. Né? Quantos filhos crescem, vão ter a própria vida, né? Viajam. Porque ele fala que a gente tem que olhar pra frente, para os filhos olharem pra frente e viver a vida, né? E caminhar com as próprias pernas. Exatamente. E aí estava deixando de olhar pra frente, porque eu estava olhando pra ele, deixando de fazer suas escolhas. Eu deixei de fazer minhas escolhas, tomar as minhas decisões por causa do meu filho, por causa da companheira que eu tava na época, por causa de líder religioso, por causa de mãe, de família. Sempre tinha um porquê de eu não tomar essa decisão tão importante na minha vida. E hoje tem até uma frase que eu digo para as pessoas: quanto pesa a decisão que você não toma? Eu descobri que a minha pesava 50 quilos. A minha não decisão pesou 50 quilos. Porque não escolher é uma escolha, não, né? Escolher é uma escolha. A gente acha que não tá escolhendo que tá livre, mas não, é uma escolha. Tem um peso, tem uma consequência essa não escolha sua. Sim. E aí eu decidi. E aí, o que eu decidi quanto a ele? Eu pensei assim: eu vou fazer a transição, não vou pedir permissão pra ninguém, vou mudar meu nome. E quanto ao meu filho, eu vou falar pra ele, se ele quiser continuar me chamando de mãe, eu tava disposto a aceitar. Ele ia continuar me chamando de mãe se ele quisesse. Se ele quisesse me chamar de pai também, porque ele já fazia isso. Antes do transição, ele já fazia. Ele já ficava meia. Tipo assim, quando nós íamos em alguma festa, como tinha esse impacto, assim, que as pessoas achavam que eu era um rapaz, ele me chamava de pai. Pra não te constranger, ele te chamava de pai. Isso. Porque as pessoas nunca me, assim, só depois que elas sabiam o meu nome e tudo, que elas me referiam a mim como mulher, né? Mas eu, sem falar meu nome, tipo, era o menino, era o homem, era o moço, era senhor. E aí ele foi pegando esse hábito, né? De chamar eu de pai. E eu gostava. Mas as crianças hoje são muito mais inteligentes, mais rápida de pegar as coisas, mais desenvolvida que a gente. Eu tinha tudo tão leve, tão tranquilo. Eu tinha muito medo por ele. E eu descobri que preconceituosos de verdade somos nós. De 2000 pra trás, tá? Pessoas de 90. Bullying pesado nós sofríamos nessa época. Então, na minha época, né, como eu falo, uma vez eu cheguei no meu filho e perguntei assim: meu filho, você tem medo das pessoas falarem assim, assado com você, né? E aí, falar o quê, pai? Aí ele falou assim: falar do seu pai, né, de ser um homem trans e tudo mais, de apelidar o seu pai e tudo mais. Aí eu falei uns termos que pessoas da nossa idade falam, né? Pessoas que da nossa idade usariam esses adjetivos pejorativos para se referir a mim. Eu não vou falar aqui, eu acho impronunciáveis. E eu falei para ele ficou assim, chocado. Nunca nem ouviu. Não.
Nunca, porque na internet ainda tem um monte de adolescente com 40 anos que fala, pronuncia esses adjetivos. E aí ele ficou assim, perplexo, sabe? Assim, nossa, pai, ninguém fala isso, não. Apesar que os adolescentes hoje em dia têm outros meios de falar palavrão, né? Mas assim, os adjetivos que colocariam em mim, né, na nossa época, pra ele não tem os amigos dele que gostam de mim. Eu acho fofo demais. E aí você sentiu mais leve pra fazer a sua escolha? Sim. Você perguntou antes a situação do mãe ou pai ou foi depois? Não, eu não perguntei. Eu falei que eu ia fazer a transição, que eu ia mudar meu nome, que agora era Victor. E ele perguntou pra mim: agora eu chamo o senhor de pai, agora eu chamo você de pai o tempo todo, né? Agora é pai, né? Aí eu falei assim: o que você acha disso? Como que você se sente quanto a isso? Aí ele falou: pra mim tá tudo bem. Ai, que lindo. Aí eu falei assim: mas te incomoda não ter mais mãe? Aí ele: eu quero ver o senhor feliz. Então assim, o meu filho, João Manuel, um beijo, eu te amo, você é a razão da minha vida. Ele é maravilhoso. Quem conhece sabe quanto ele é carinhoso, quanto ele é amoroso. O meu filho, desde pequenininho, ele é uma criança assim, de Ele luz. mora com você hoje, né? Mora comigo. Agora tá na escola. Não, já tá em casa. E é tudo com você, eles malham junto, eles fazem todas as coisas juntos. Esses dias ele tá sem vergonha, assim, ele tá treinando, né? Eu deixei ele treinar em outra academia, com os amigos dele. Deu um tempo pra ele, né? A gente tem que dar espaço pra criança respirar também. Mas ele agora vai voltar a treinar comigo porque não tá produzindo. Não tá rendendo, não. Eu vou voltar a ser o coach dele porque dava mais resultado. O bichinho tá ficando musculosão. E aí, tipo assim, nós ficamos mais amigos. Meu filho é muito mais feliz. E eu entendo que essa felicidade dele hoje em dia vem pelo fato que o pai dele é feliz. Uma frase que eu falo pra todo mundo que tá ao meu redor, de vez em quando eu falo no Instagram, de vez em quando eu dou uma de coach motivacional no meu Instagram, né? Porque eu adoro fazer isso. Não são filhos que fazem pais felizes. São pais saudáveis que fazem filhos felizes. Então, a sua felicidade não é responsabilidade do seu filho. Seu filho não tem a obrigação de fazer você feliz. Não tem esse peso. Agora, você que decidiu ter ele, você tem o dever de cuidar da sua saúde mental, né? Da sua saúde emocional, para dar uma saúde emocional pro seu filho, para dar uma saúde mental pro seu filho. E aí, homem saudável, né? Ele vai se tornar um adulto saudável. E aí ele vai ser feliz. E aí você vai ser feliz com a felicidade dele. Quando você entender o que é saúde mental, o que é saúde emocional, e parar de jogar todas as suas expectativas em cima do seu filho, falar, eu quero que meu filho seja isso, aquilo, outro, e deixar ele pelo menos se expressar, existir no mundo, ser saudável, se desenvolver, aí ele vai ser feliz. E aí você vai ver a felicidade dele, você vai sentir uma felicidade que eu te garanto que seria muito maior do que a felicidade que você teria por ele apenas estar seguindo aquilo que você queria para atender uma expectativa sua. Pronto, gente, eu acho que o podcast já pode encerrar por aqui. Temos um corte de milhões. Tá vendo, né, diretor? Já temos aqui. Envie esse episódio, esse podcast pra todo mundo, gente, porque isso aqui, olha só, até emociona. Olha, é pessoa assim que vocês têm que andar. Eu tô falando que eu trago gente maravilhosa, olha isso. Andem com pessoas assim. Você é maravilhosa também. Então, encerrando a parte de filhos, né? Fechamos com chave de ouro. Agora de relacionamento, porque eu sei que quando você começou a transição, foi, né, da época que você encerrou ficou um tempo solteiro, iniciou outro, então já foi várias mudanças aí, né? Muitas. Eu tava num relacionamento antes da transição, e aí não tava com essa pessoa, e aí eu decidi fazer a transição. Não foi muito difícil em algumas tomar essa decisão, porque meio que ela também me ajudou. Porque ela também já me tratava no masculino. Ela já se referia a mim como namorado. Sempre no masculino.
E eu sempre gostei muito disso. Antes dela, outras companheiras também. Mas era, né, era mulher e tudo mais, né? Me entendia como lésbica. E aí, só que assim, ela me tratava de uma forma mais fixa, assim. Uhum. E aí, um dia eu cheguei pra ela e falei que eu tava decidido a fazer transição. Não foi do nada, gente. Foi só que você resolveu comunicar, né? Uma coisa que estava guardada. Eu fui conversando com ela, perguntando e tudo mais, né? E aí, meio que preparando, assim, meio que arregando a terra, né? E aí ela falou que tudo bem, ia continuar a mesma coisa. E realmente, continuou a mesma coisa em partes, né? Algumas partes, assim, não continuam a mesma coisa. Que tem uma parte da transição que o comecinho é muito difícil. Os picos hormonais, a ansiedade que dá. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer que a barba cresce logo. A gente fica ansioso. Porque assim, como deu pra perceber, o Vitor sempre estudou muito autoconhecimento, né? Sempre parou pra se sentir, pra se observar, pra se conhecer, ver suas sensações, o que você queria, né? O que não queria. Então, daí, nesse momento que tinha bastante hormônio, as sensações ficaram bem bagunçadas, os sentimentos. Nossa, aqui dentro era. A cabeça toda. Geralmente eu tenho umas 4 pessoas conversando aqui dentro. Agora, no começo da transição, tinha uma multidão de gente falando tudo ao mesmo tempo. Não sou esquizofrênico, tá? E aí, mas eu me escuto muito. Com a terapia eu aprendi a desenvolver o diálogo interno. É mais sensível nas percepções do seu corpo. E ser generoso também quando eu estivesse nesse diálogo interno. Conversar comigo como se estivesse conversando com a minha amiga Monize, né? Eu não vou chegar falando, Monize, isso quer, você não pode fazer isso. Não. Então, do mesmo jeito que eu trataria um amigo, eu comecei a me tratar no meu diálogo interno. Como que eu sou com as outras pessoas? No geral, eu sou gentil. Com todo mundo conhece, no geral eu sou gentil, no geral eu tenho uma escuta muito ativa, graças a Deus, mas não nasci assim não, era mais falante. Aprendi a escutar e é uma maravilha, gente. Nossa, escutar o outro é uma coisa que melhora muito o relacionamento, melhora o seu relacionamento com você também, você prestar atenção no que os outros estão falando. Sim. Prestar atenção, né? Sabe? A pessoa tá falando, você já tá julgando o que ela fala. Você já tá pensando na resposta, no julgamento. Geralmente é julgamento, né? Porque daí você não absorveu, já sai ali. E o que eu mais tenho feito aqui, tá? É sentada e tô aprendendo muito. E aprendi. É isso que eu tô fazendo aqui nesse podcast. Porque é tanta história incrível que eu fico, meu Deus, só aprendendo. Mas escutar, aprender de verdade é isso, né? A pessoa tá falando e a gente tá prestando atenção no que ela tá falando. Toda a guarda baixa. Isso. Eu tô com o meu copo vazio aqui, escutando você falar. Aí eu aprendo com você. Eu entendo como a Monize funciona. Eu presto atenção em cada detalhe da Monize. E aí isso estreita o nosso relacionamento, né? Isso gera conexão. Então, assim, foi algo que eu fui desenvolvendo. Só benefícios. Para quem tem filho, viu o conselho. Para quem tem filho, a melhor coisa que você vai fazer é desenvolver a sua escuta ativa. Pare de julgar o seu filho, preste atenção no que ele tá falando, tá? Deixa a sua mãe e seu pai que brigava com você lá na sua infância. As vozinhas da sua cabeça. Deixa eles, não deixa o seu pai e sua mãe criar seus filhos. Não importa o quão duro seus pais ou a pessoa que criou você foi dura com você, se permita ser pai ou mãe do seu filho apenas sendo você. Escutando o que ele tem a dizer. Então, assim, para relacionamento de filho é muito bom. Relacionamento de companheiro é muito bom. Melhorou muito os meus relacionamentos. Melhorou ainda mais as minhas amizades. Entendeu? Porque eu fui percebendo que eu não prestava atenção nas pessoas. A gente vê no automático. Eu tinha tanta ansiedade para falar. Eu queria tanto que o mundo me escutasse. E eu não escutava o outro. E não falava nada, até porque daí não conseguia, não tinha o que falar. Então você começou a se tratar melhor como você trata as outras pessoas. Sim, e aí eu estava falando de como foi o começo da transição, né? Foi isso, do tanto de voz que tinha na sua cabeça, e você aprendeu a se tratar bem, a se ouvir, né?
Isso. A se E respeitar. aí, é lógico que é um desenvolvimento, não é uma única pergunta que você faz e está tudo resolvido. É um desenvolvimento, autoconhecimento. Para quem é meio contra coach, meio contra positividade, vocês têm razão, não entra nessa não, tá? Porque é um caminho sem volta. Quando você entra assim, você acha que é uma largada de 100 metros, você bateu 1 quilômetro, descobriu que você tem mais 2. Chegou no terceiro, você descobriu que tem mais 10. Você chegou no. E assim vai. E aí você descobre que é o quê? Só quando morre. Entendeu? Aí isso acaba quando morre. Mas existe um eu antes do meu autodesenvolvimento. Existe um eu antes desse caminho de autoconhecimento e existe o eu de agora que está em processo de construção, de desenvolvimento constante. Então, nesse momento aqui, conversando com a minha amiga, eu estou me desenvolvendo também. Eu estou me autoconhecendo, porque hoje em dia, até para conversar, eu converso mais pausadamente. Eu escuto o que eu tô falando. Isso é uma coisa que eu aprendi. Pensa antes de falar, né? Se falar alguma coisa jamais pede desculpa, não é isso, né? É isso que eu queria passar, é isso que eu queria, né, que você entendesse, é isso que eu quero saber. E aí a terapia ajuda muito. Eu sou assim. Manda um beijo pra sua terapeuta maravilhosa. Um beijo, minha terapeuta, minha psicóloga, Ana Gessélia. Eu te amo, você assim, ó. Inclusive, acho que vocês se conheceram por causa de mim, né? Foi uma conexão, porque ela via no meu Instagram e foi fazer tatuagem com você. Cara, eu não lembro. Foi. Porque foi ela exatamente. Via eu divulgando você, ela foi fazer tatuagem lá. Ela foi fazer tatuagem. E aí, quando ela foi... Gente, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. Vou mandar esse vídeo pra ela, vou marcar ela aqui. Quando ela foi, eu tinha acabado de sofrer um trauma muito grande. Tava me afetando muito. Eu tinha sofrido um assalto há alguns meses e eu comecei a desenvolver, tipo, síndrome do pânico, sabe? Eu sempre fui muito ansioso. Tava te desanimando no serviço, né? Ele tava me dando crise mesmo. Tipo assim, eu deitava, eu começava a pensar. Tinha dia que eu acordava assim com 100 vozes. E aí eu não aguentava. Eu começava a tremer, ficava gelado. A crise de ansiedade, assim, era tão, tão forte. Na época, lá no estúdio antigo, tinha um balcão pequeno, assim, acho que um pouquinho maior que essa mesa. Eu entrava debaixo da mesa. Eu tirava os sapatos, eu tirava a camisa. E ficava em posição fetal. No chão gelado, gente. Crise de ansiedade não é moagem, não é frescura. Entendeu? Se você tá passando por um processo em que você percebe que você anda tendo crise de ansiedade, que você anda tendo crises, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Saúde emocional não é mimimi, entendeu? Não é conversinha fiada de coach. E até pra homem, hoje você como homem. Todo mundo, meu filho tem 15 anos, já coloquei ele na terapia, tá? É lógico que requer um investimento financeiro. Mas é um investimento. Mas é um investimento. Não é um gasto, gente. Entendeu? É um investimento. Eu penso assim: como que eu faço para me motivar a pagar a terapia do meu filho, que não é barata? Eu tô fazendo pro meu filho o que ninguém fez por mim. Certo? Se eu cuidar do meu filho a ponto de quando ele tiver, sei lá, vamos falar uma hipótese aí, que com 24 anos ele decida namorar, casar e ter filhos. E aí, ele vai ter filhos que não serão como ele. Não serão criados como ele, porque já está sendo bem criado. Esse é melhor ainda. Mas meu filho, João Manuel, está sendo muito mais bem criado, né, quando se trata na educação emocional, saúde mental, do que eu fui. Sim, inclusive assim, né, falando um pouco da minha experiência, eu quando comecei esse processo de autoconhecimento, justamente que eu não queria proporcionar um ambiente que não era saudável para o meu filho, assim como eu cresci. Então o meu foco sempre foi esse, dar um ambiente mais saudável para o meu filho, e aí que eu resolvi, né, me divorciar e tal, e hoje em dia a pessoa para entrar na minha vida é para manter o ambiente saudável, que eu quero realmente que meu filho se sinta tranquilo, que ele se conheça, que ele possa se expressar, se for uma pessoa para, sei lá, entrar com qualquer surto, com loucura, qualquer coisa que vai atrapalhar a minha vida, sugar a minha energia e vai prejudicar o meu filho, não entra na nossa vida.
A saúde mental dos filhos começa pelos pais, né? Sim, realmente, eu quero um ambiente saudável. Não quero que ele cresça onde tem briga, onde tem grito, onde tem pancadaria o tempo inteiro, não tem confiança, sabe? Xingamento, essas coisas assim. É tudo uma construção, viu? Eu tenho uma relação maravilhosa com meu filho, mas que tem desafios. E de vez em quando, algumas pessoas próximas fazem perguntas bem fortes, né? Como no tom de cobrança, devido a algum comportamento dele, se referindo ao fato, tipo assim, mas e aí, você faz tudo isso e não resolve? Né? Porque às vezes a pessoa foi criada de outro jeito, tem que bater, Meu filho já apanhou, tá? Hoje ele, assim, eu vejo muito raro eu dar um sustinho nele, mas isso não acontece. Não acontece mais como não acontece mais, não. Tipo assim, eu quero levar a educação com ele de uma forma 100% saudável, porque ele precisa aprender como é se educar de forma saudável, para educar os filhos dele de forma saudável. A gente foi criado a pontapé, grito e paulada, a maioria de nós. Quem nunca levou uma surra de goiaba, nossa, você tem muita sorte, viu? Assim, você nasceu com a bunda viradinha pra lua. Daí depois as mães esquecem, porque minha mãe fala que ela nunca bateu em mim. Menino, quando veio o neto! Nossa, um dia pegou eu no escuro, cara, eu não sabia pra onde que eu corria, mas era só paulada, eu não sabia o que eu fazia. Não, E ela, nunca fiz isso. Eu falei, minha filha, pensa numa mão certeira dentro do carro, que era bem, e acertava, não errava uma. Ela, eu nunca! É só o método nascer, dá amnésia. Que exagero! Nunca te bati. Rafa, eu falei, você nunca errou. Você nunca errou, nunca errou, era boa, nunca errou. Verdade. E aí... Mas também uma coisa assim que as pessoas acham que quem entende mais sabe sobre autoconhecimento, que não tem problema. Não. Pelo contrário, a gente tem problema, tem os erros, tem, né, esses desafios, porém a gente não fica lá sofrendo, remoendo isso por muito mais tempo como era antes. Né? Ou resolvendo de qualquer jeito, enrolando, levando com a barriga. Não, você consegue resolver de um jeito mais rápido, mais tranquilo, sem ficar guardando tanto dentro, né? Você externa e resolve. A gente escolhe, né, pelo que vai, as lutas que vai travar. Porque tem coisa que não precisa gente, aquela sofrer. Coisa da paz, como que é? Eu prefiro ter razão, ser feliz. Você já viu o vídeo da mulher falando sobre a batida do carro? Que bateram no carro dela, né? E aí ela falou assim, o cara bateu aqui no meu carro, aí eu olhei pro retrovisor, olhei pro cara. Você já pensou se esse daqui é um cara grosso? Já pensou se ele me xinga? Aí eu vou ter que ativar. Será que ele tem seguro? Aí eu vou ter que ativar o sinistro. E ela começou a pensar, ela fez toda a construção. Sabe o que ela fez? Acelerou e foi embora. Mas foi o cara que bateu nela e tá errado. Verdade. Mas quanto custou o amassado? Se eu vou pagar esse amassado pra ter paz na minha vida, não pago. Oh, meu Deus, agradeço por esse amassado e vou seguir a minha vida. Então, assim, nós que estudamos sobre autoconhecimento, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo como que são as emoções dentro aqui. Hoje em dia, quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho crise de ansiedade ainda, eu olho pra dentro de mim e eu começo a me fazer perguntas. Por que eu estou assim? Gente, eu tô aqui no podcast, né? Eu tô de boa, minhas mãos não estão geladas, minhas mãos não estão suando. Não tô nervoso, eu achei que eu ia ficar, entendeu? Então a gente aprende a fazer perguntas, entendeu? Por que eu tô ansioso? O que aconteceu antes? E aí a gente vai fazendo uma linha do tempo dos acontecimentos. Aí, o que foi a primeira emoção, que levou a segunda emoção, que levou a terceira emoção, e que eu tô nesse pico de cortisol lá em cima, e eu tô assim, querendo cavar o buraco e me enfiar dentro. Por que eu tô assim? O que aconteceu? E aí a gente vai se autoconhecendo. Então é um processo, é todo dia. E aí, quando a gente tem o hábito de fazer isso, a gente não se precipita mais por qualquer coisa. Aconteceu uma coisa que o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Entendeu? E aí eu começo a desmentir as mentiras que a minha mente criou para colocar eu naquele pico de cortisol. E aí eu vou perguntando,
Eu vou fazendo as perguntas relacionadas ao problema, ao desafio que eu estou passando. É uma frase que eu achei muito legal. Ninguém tem problema. Você tem problema? Ah, todo mundo tem. Não. Você tá em cima da cadeira de roda? Uhum. Quem tá em cima da cadeira de roda tem um problema. Hospital, você tá em cima de uma cama de hospital? Então você não tá com problema. Você tá com um desafio a vencer. Você vai lá, vence o desafio. Vai aparecer o desafio, você vai vencer o desafio. Gostei, nunca tinha ouvido isso, não. Eu achei super uma analogia muito legal, porque, tipo assim, eu tô andando sobre minhas duas pernas. Tenho saúde. Tem escolha pra fazer, né? Tenho minha vida, tenho um teto pra dormir, eu tenho comida todo dia, eu como bem, eu tenho uma vida saudável. Olha só, eu faço terapia. Minha mãe, eu acho que minha mãe foi na psicóloga 2 vezes na vida dela. Entendeu? Então a minha realidade já é diferente da minha mãe, a realidade do meu filho já é diferente da minha. Então eu só tenho a agradecer. Aí eu olho pra tudo que eu tenho de bom pra agradecer. Tem uns hábitos que eu fui desenvolvendo, eu tô meio paradinho por causa de algumas coisas, mudança de rotina, e aí eu tô tentando voltar de novo minha rotina. Mas um hábito muito legal que eu fiz por um tempo, e eu acho que foi a época mais feliz da minha vida. Eu acordava por volta de 6 horas da manhã, saía pra fora, a porta da minha sala dá pra ver o sol nascendo. Ai, que privilégio. E aí eu pego aquele primeiro calor do sol. Aí eu fico ali uns 10 minutos, sem mexer no celular. Só coloco o timerzinho assim, pra despertar 10 minutos. E eu vou me virando, né? Igual um churrasquinho assim, tá? E aí eu vou tomando aquele solzinho ali durante 5, 10 minutos, depende da hora que eu acordei. Porque quanto mais o tempo passa, mais forte o sol fica. E aí já não é tão saudável. Aí eu fiz isso aí, eu sento na minha mesinha, com o meu caderninho. E aí eu começo a escrever tudo que eu gostaria, como eu gostaria que o meu dia fosse. Ou eu escrevo também, dependendo do dia, 10 minutos me agradecer. Antes de dormir, se eu chego em casa e não estou muito cansado, antes de deitar na cama e ligar a televisão, eu escrevo lá tudo o que aconteceu de bom. Ou coloco uma fita de... Eu falo fita, gente, é coisa bem do povo 90, né? Eu coloco um vídeo na televisão do YouTube de afirmações positivas. Aí, só que eu pego o que eu tô estudando e eu coloco na minha realidade. Eu, fulano de tal, quero ser visto assim, minha vida é assim, papapá. Eu escrevo a minha vida ideal. Ah, isso é coisa de fantasia. Experimenta ativar sua criatividade, sua fantasia. Eu aposto que você quiser. Se você fizer isso por uma semana, no 8º dia você já vai sentir uma felicidade dentro de você. Você fala assim, nossa, mudou alguma coisa aqui dentro. Entendeu? Nós, é uma frase que rola no mundo do coach, né? Você não vence a ambiência, nosso ambiente. Mas nós temos o poder de moldar o nosso ambiente, o seu, a sua casa, os seus hábitos, né? As escolhas diárias que você faz, os pensamentos que você um exemplo é isso que eu acabei de falar aqui, né? Que eu quis proporcionar pro meu filho um ambiente diferente. Nossa, seu filho com certeza ele tem muitas chances, mas assim, estratosféricas assim mesmo, de ser muito mais feliz que você. Com certeza. Ele tem mais chances, apesar de ser filho de pais separados, ele tem muito mais chances de escolher bem a pessoa que vai estar do lado dele, né? Ele vai escolher com mais sabedoria, né? Ele já escolhe, tá, querido? Porque ele não gosta de ficar na casa dos meus pais quando eles estão no ranca-rabo brigando muito. Porque lá é um vucu-vucu, uma gritaria, um querendo matar o outro. Aí lá em casa... Tipo, tem poucos surtos, né? Só na rotina mesmo, de dia a dia de escola e tal, que quem tem criança aí sabe como que é. Mas assim, aí ele não quer, porque lá em casa é uma paz. Pra que ele vai ficar lá no outro onde o mundo tá desabando? Não quer. E aí ele vai ser uma pessoa que vai saber fazer escolhas. Sim, ele tem 7 anos, ele já tá. Pois é, ó, você já tá colocando isso. Ele tem... E agora eu tô trabalhando mais, né? E ele tá tendo que ficar mais lá nos meus pais e tal, ganha minha rede de apoio. Mesmo ele reclamando, ele fica. Daí eu falei pra ele, assim, a mamãe tá trabalhando pra ganhar dinheiro pra gente poder fazer as coisas que a gente tem vontade, realizar nossos sonhos, viagens, nos lugares que a gente quer e tal. Aí ele, gente, eu vou mais no peixinho cru? Aí eu falei, vai, meu filho. Aí ele, então pode mandar minha mala pra minha avó. Tá vendo?
Então é sobre isso. Vai, cara, já entende. É sobre isso. E vai feliz agora. É bom demais fazer escolhas, né? Aí devia ter trazido meu caderno uma frasezinha que eu escutei. E aí, ser adulto é o poder. Ser adulto te dá o poder de fazer escolhas. Eu pensei assim esse dia atrás, mas será que eu tô escolhendo mesmo? Aí vocês perguntam, você é um adulto ou você ainda é uma criança que as outras pessoas escolhem por você? Tô deixando sua criança interior falar mais alto? Quem que decide as coisas da sua vida? Não vou responder o que eu respondi aqui. Mas o autoconhecimento é isso. Você vai se descobrindo e aí você vai se respondendo as suas perguntas. Tá, beleza. Eu descobri que os outros escolhem por mim. Eu ainda não consigo tomar atitude de fazer minhas escolhas. Aí o que você faz? Escreve lá. Como eu mudo isso? Sempre que você tiver uma ideia, você vai lá e escreve. Aí você analisa o que você escreveu. Vai escrevendo. Entendeu? Faça do papel, da caneta, seu melhor amigo por uns dias. E aí você vai escrever, você vai se autoconhecendo. E aí você vai se desenvolvendo. É um desenvolvimento. Você gosta de manga? Uhum. Você planta uma semente de manga. Chupei a manga hoje aqui. Eu planto a sementinha da manga na terra. Quanto tempo ela vai levar para brotar? Aí ela brotou. Quanto tempo ela vai levar para alcançar ali seus 2 metros, 3 metros de altura? Depois que ela alcançou ali os 2 metros de altura, quanto tempo ela vai levar para dar frutos? Ainda tem, eu lembro, não sei se é assim exatamente, mas quando eu era criança eu lembro que meu pai me ensinou que, meu pai me ensinou que as 3 primeiras negócios não dá fruta boa ainda. Uhum. Às vezes a fruta não amadurece porque o pé tá muito novo. Então, assim, nem sempre ele na primeira leva de fruta vai ser boa para comer a fruta. Eu analiso a vida que tudo é muito parecido. Uhum. Nós somos parecidos com a natureza. Tudo muito parecido. Tudo muito parecido. Tudo interligado. Assim, e aí você decidiu que vai mudar hoje. Começou a terapia hoje. Aí você, mas eu não mudei. Fez uma sessão. Ai, meu Deus, mas eu não mudei. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Foi um dia, eu não fiz nada. Foi uma semana, eu não fiz nada. É desenvolvendo. Gente, eu não me arrependo de nenhuma sessão que eu fiz. Teve vezes, eu vou falar isso porque isso vai acontecer muito com quem... Isso acontece com quem faz terapia e acontece com quem vai começar. Será que tá valendo a pena fazer terapia? Mas o que eu mudei? Aí começa o ato sabotador, né? E aí, o que será que vai fazer? Será que vale a pena? Não sei o quê. Mas eu não mudei. Ai, gente, eu tô sempre a mesma coisa. Ai, tá sempre repetindo tudo. Você tá se desenvolvendo, querida. Demora. Querida, você tem que desenvolver. Demora. É igual o processinho da manga. Você planta a manga, ela cresce. Tem um livro que eu li que chama O Poder do Agora. Eu acho esse livro maravilhoso. Eu indico ele pra todo mundo. Eu quero dar de presente pra todo mundo. Esse livro é muito bom. E ele fala muito da nossa mente, nosso ego, que tá sempre roubando o nosso agora. Uhum. E porque é muito cômodo pra nossa mente ficar ali no sofrimento de que ela tá acostumada, do que ela ter que fazer uma coisa nova, entendeu? Então é cômodo pra ela estar ali, ela prefere ficar ali no seu sofrimento vicioso, né? Emoção viciosa ali, ruim, que a gente fica viciado em emoções ruins também, tá? De qualquer coisa, de hábito, de alimentação, de procrastinar, de exercício, de trabalho. A mente, ela quer ficar acomodada. Então, a gente tem que ser mais forte para mudar isso, para plantar essa sementinha lá e levá-la para mudança, né? Porque senão ela não vai. Sabe ela fica acomodada. Sabe uma coisa muito legal, uma analogia muito legal que eu achei esse dia, eu meio que me adaptei do meu jeito para explicar para as pessoas. Vamos fazer de conta que esse quadrado aqui é você. Somente. Sua mente não é você. Uhum. Quem é a Monize? A Monize é a pessoa que tá ali na porta. Regulando quem vai entrar, quem vai sair. Tipo divertidamente. Eu tô lá fora olhando quem vai ficar, quanto tempo vai ficar, o que pode fazer. Isso aí é o poder do autoconhecimento. Então, a sua mente, ela é uma coisa, você é outra coisa, você é o porteiro dela, você tem que ser o porteiro dela.
Entendeu? Vamos falar, é igual eu invento 1000 analogias, né? No meio das conversas, das construções. Mas você tá dirigindo um carro. Vamos falar que a sua mente é o carro. Entendeu? Quem tá no volante é que decide para onde o carro vai. Entendeu? Então, a mente é a mesma coisa. E aí você vai tomando autocontrole, você vai entendendo como vai funcionar. Então, por exemplo, quando eu tô sobre o que nós fizemos na análise corporal, nós temos análise corporal, nós gostamos de falar sobre Corpo Explica, né, que é os traços de caráter, que né? é do Elton também. Que é o formato do corpo, formato do seu corpo, ele explica muita coisa sobre as suas emoções. Não se preocupe, em caso queira pesquisar aí, né? Mas também eu vou trazer alguém aqui para explicar pra gente. E aí, eu, por exemplo, eu tenho um traço de caráter oral muito grande. Eu descobri que quando eu tô assim chateado, muitas emoções dentro de mim. E aí eu tipo assim, eu passei por alguma frustração muito grande. A frustração, ela vem de uma expectativa muito grande. E eu sou mestre das expectativas. Nossa, eu adoro criar uma expectativa. Ainda não consegui eliminar esse negócio da expectativa não, viu, gente? Mas assim, eu já diminui muito a questão de criar expectativas a respeito das pessoas. Você consegue racionalizar mais. Hoje eu racionalizo muito mais, né? E aí, eu adoro comer sushi. Vamos falar que algo deu muito errado. E você tá mal. E eu tô muito, assim, pra baixo. Quem que vai melhorar o meu astral? Vamos ali no Japidinho, Anise. Então, assim, vamos ali no Santô, vamos ali comer, né? Um sushizinho, eu adoro sushi. Eu adoro pizza também, só que a pizza engorda, né? Aí você sai de lá com outro ânimo. Nossa, e eu deixo. Se eu estiver sozinho, eu coloco meu fone de ouvido. Aí eu coloco alguma coisa que eu quero escutar. Eu gosto muito de audiobook. Gente, audiobook, pra quem não gosta, não tem paciência de ler livro físico, é maravilhoso. É tão enriquecedor quanto ler o livro. Nossa, né? Muito. Porque a gente tem muito preconceito. Aí, lá no Japidinho tem uma esteira, né? Eu já fiz isso algumas vezes, tô doido pra fazer isso de novo. Eu sento lá, coloco meu caderninho, se eu estiver sozinho, coloco meu caderninho aqui, minha caneta, coloco o livro que eu tô escutando, meu fone de ouvido, e a esteira vai passando e eu vou comendo. Não, quem já me viu comer sushi sabe como eu gosto. E ele dança. Eu danço, eu não tô nem aí se alguém tá achando. Não quero saber o que as pessoas estão achando. Eu vivo o meu momento. Entendeu? E você vai consciente, você não tá indo no desespero, não. Comendo sem saber o porquê, tampando um buraco que você nem tá sabendo que tá lá, que é aí que faz engordar mais, né? Porque isso. Você vai comendo no desespero, você sai de lá, parece que não comeu, nem encheu o bucho, fica com aquela agonia, angústia que nunca passa. É claro que pra mim fazer isso com a consciência bem mais leve hoje, eu me mato na academia de felicidade, viu? Porque assim, eu adoro treinar, entendeu? Treinar, gente, exercício físico. Ele é um dos hábitos que todo mundo que quer ter uma vida minimamente saudável deve fazer. Escolha qualquer coisa que você goste. Correr, jogar vôlei, jogar taco na rua. Todo dia a gente vai jogar meia hora de taco na rua, né? Só usei, vamos brincar com as crianças. É só de 90. Vamos dar uma voltazinha no parcão lá da vida, né? Então é isso, você escolhe um hábito de exercício físico, faz todo dia ali pelo menos 40 minutos, você já vai começar a ser uma pessoa minimamente saudável, entendeu? E aí eu treino musculação mesmo. Eu também treino na mente, né? Eu treino musculação pesado, né? O exercício de força, ele tem um benefício muito grande pro cérebro. Olha só, autoconhecimento foi falando isso. Quando você tá estudando, depois que você tirou uma hora de estudo, você vai fazer musculação depois, aquilo que você estudou, você vai conseguir fixar muito mais a sua mente. Eu sabia disso. Entendeu? E aí eu gosto de escutar audiobook quando eu tô treinando. Eu fico no meu mundo, entendeu? Eu coloco a planilha de treino, alguns treinos hoje em dia já estão fixos, né? O que eu tenho que fazer. Mas, e eu fico ali, e tipo assim, a minha mente absorve muita coisa boa.
por escolha, né? E aí eu sou uma pessoa que hoje em dia eu escolho as músicas que eu vou ouvir, tirando as que os clientes escolhem enquanto estão tatuando no meu estúdio. Que eu tenho uma dinâmica. Deles. Eu tenho uma dinâmica assim, que você vai tatuar no meu estúdio. O que você gosta de escutar, Monize? Eu gosto de escutar. O dia que eu fui, a gente ficou ouvindo podcast, né? Porque ela gosta da mesma coisa que eu. A live do Pedro Superti. Eu falei, eu adoro ver esse cara, posso pôr? Ficamos ouvindo tempão. Isso, mas assim, é a vontade do cliente. Então eu sou bem eclético, pra mim não me incomoda nada. Eu, particularmente, não sou muito fã de heavy metal, sabe? Aquelas coisas assim. Aí vai atrapalhar. Eu não tô entendendo o que tá falando, aquilo vai me dando uma irritação, assim, eu não gosto. Mas se a pessoa fala assim, eu gosto de heavy metal e eu gosto de Guns N' Roses. Então vamos colocar Guns N' Roses. Entendeu? Então, assim, naquele momento ali, que eu tô treinando, eu escolho o que a minha mente vai alimentar. Eu tô cuidando do meu corpo e da minha mente. Da minha mente e do meu corpo. E aí eu tenho playlists no meu celular de músicas que realmente têm letras que alimentam a minha mente. Eu escuto livros, eu escuto coisas. No meu Instagram, você entra no meu Instagram, tirando tatuagem, só aparece coisa de autoconhecimento. O meu é comida e autoconhecimento. Então, da comida eu fui me... O meu é porque eu cozinho, né? Então, no começo da dieta, hoje em dia eu não tenho tanta compulsão assim. Eu percebi que eu só tenho compulsão alimentar por doce quando eu tô passando com alguma tristeza muito grande. Aí eu não vou lá cuidar da minha oralidade, no sushi. Aí eu acabo explodindo num doce. Autoconhecimento, viu, gente? Mas é isso, ó, gente, como é importante. E aí eu faço playlist, eu escolho as pessoas que eu vou seguir. Às vezes não faz mais sentido eu estar seguindo aquela pessoa, às vezes a pessoa tá falando muita asneira, eu vou lá e deixo de seguir, entendeu? É eu que cuido da minha mente, entendeu? Se eu tô conversando aqui com a Monize, aí no outro quarto estivesse tocando um proibidão daquele bem assim, que detona escrachada. A imagem da mulher, sabe? Assim, você acha que a minha mente não tá se alimentando disso? Ela tá. Entendeu? Então, assim, eu fui estudando essas coisas, sempre tô estudando lei da atração, estudando como a mente funciona. Eu sigo, tipo assim, se eu achei um cara lá, um neuropsiquiatra, que ele fala muito bem sobre o funcionamento da mente, eu vou lá e sigo ele. Gente, e pra vocês verem, assim, porque a gente tem o costume disso e a nossa conversa realmente é assim. Aqui não é nada montado, nada fake, nada bonitinho pra aparecer na internet. Não, realmente as nossas conversas são assim. Elas duram muito tempo. E é bom, tá? Se fosse você, colocava isso também, esse tipo de pessoas na sua vida. E agora também tem mais uma pergunta bem interessante. Quero saber como que o seu trabalho, né? Como que as tatuagens que você faz, o seu jeito ali de trabalhar, né? De tatuar nos seus traços, influencia, muda na vida de mulheres, sabe? Chegam mulheres traumatizadas, como assim que você, sabe, planta aquela sementinha de levar uma autoestima para ela? Eu já tenho 9 anos que eu faço tatuagem. E aí... inclusive, rapidão, as minhas tatuagens é toda dele, essa que fica aparecendo aqui o tempo inteiro, gente, toda duvida. E acho que a parte que eu mais gosto do meu trabalho é escutar as pessoas. E aí, escutar as histórias e tudo mais, né? E aí, de todos os trabalhos que eu faço, acho em questão da autoestima da mulher, acho que o mais impactante é essa cobertura de cicatrizes, né? Mas todos são, gente. Todos são, porque às vezes tem mulheres que chegam no meu estúdio que são lindas. Gente, modelo, entendeu? Mas tem mulher murcho. E aí... Autoestima baixa. Às vezes passou por muitos relacionamentos ruins, às vezes tem relacionamentos da vida ruim, né? E aí faz a tatuagem, né? Eu gosto muito de fazer floral. Minha nada gosta muito do meu floral, graças a Deus. E aí a gente vê aquele olhar mudando na frente do espelho. Eu acho isso interessante. E... acho que mais impactante mesmo assim, é que te tocou muito. As coberturas de cicatrizes, né? Porque as histórias são muito chocantes. A última agora, a cobertura que eu fiz, que meio que deu um boom assim, né? Deu um level up na minha cabeça sobre esse assunto, foi uma cobertura que eu fiz da Lorena. Ela passou por um acidente de moto, ela passou por 9 cirurgias. E ela queria amputar a perna dela. Nossa, ela passou por muita coisa durante todo esse processo. Muita coisa, minha gente. Assim, eu não teria coragem de
repetir aqui as coisas que ela confidenciou pra gente, né? Porque naquele momento ali da tatuagem, a pessoa tá compartilhando a história dela, tá se abrindo, né? E aí é um momento dela. E aí são muitas coisas que a pessoa fala, confidencia ali pra gente. E aí a reação dela na hora que a tatuagem ficou meio que pronta, porque tivemos que fazer 2 sessões, porque a tatuagem era bem grande, do joelho até o quadril, assim. Na primeira sessão ela já teve um impacto muito grande, já escondeu, tipo assim, 80% dessas cicatrizes. Ela chorou, foi muito emocionante, tipo, arrepiava, assim. A minha namorada foi comigo no estúdio, ela comprou um buquezinho de flor pra ela, sabe? Foi um momento muito especial pra gente também atender ela. Fazer parte dessa história, né? Porque ela leva o seu nome ali pro resto da vida, né? Nossa, e tipo assim, as cicatrizes dela era mais chocante pessoalmente do que parece nas fotos. E aí ela relatou assim que tipo assim, ela sentia vergonha das pessoas, as pessoas olhavam assim com cara de nojo. Aí depois quer ficar olhando pra ver o que é. E aí isso é constrangedor. E aí ela contando tudo isso foi uma coisa muito forte. Eu falei assim, não, gente, eu quero me tornar especialista nisso. E aí meio que é uma das minhas causas, assim, do meu trabalho. Toda cicatriz que eu vejo... Eu tô com uma cicatriz que também é de acidente. E vai ser bem impactante quando eu cobrir. Se de repente essa cliente estiver vendo, ela sabe que eu tô falando dela. Eu não esqueci de você. Eu tô estudando como eu vou cobrir essa cicatriz. E quando eu cobrir essa cicatriz vai ser tão impactante quanto, ou talvez até mais impactante do que a da Lorena. Inclusive, a gente vai deixar o link, tá? No Instagram dele aqui pra vocês acompanharem. Quando você postar. E aí eu acho que o trabalho mais impactante que eu tive por enquanto até agora foi esse da Lorena. Mas que mudou a minha vida. Saiba, Lorena, que você mudou. A sua história mudou a minha vida. Fez eu perceber o quanto o meu trabalho pode ser mais maravilhoso ainda. Porque aí eu trago, eu levanto a autoestima de uma mulher de uma forma assim tão grande que a gente não tem dimensão, né? E aí eu faço as coberturas de tatuagem, cubro o nome de ex, inclusive. Você tatua o nome do atual e cobre do ex. Eu tatuo o nome eu faço o nome do atual, cubro o nome do ex ou da ex, entendeu? Eu trago só de cima de você. Se tiver uma tatuagem assim que você não gosta, pode me chamar lá. A Moniz vai deixar meu Instagram aí pra vocês ir lá olhar meu trabalho. Então, assim, a gente tem um compromisso de levantar a sua autoestima. Esse é o meu compromisso. E também outra coisa muito legal que o Vitor sempre fez, né, ações no estúdio dele, dando desconto, arrecadando, se você levar ração, cada mês tem um tema, assim, né, um objetivo diferente. Levar ração, tem um desconto de ração para gato, ração para cachorro, fralda geriátrica, ou então kit higiene, de lenço também, né, para mulheres, você já fez também. Cada época ele inventa um, sabe? E isso ajuda muitas pessoas, né? Além de ele estar ajudando ali quem está sendo tatuado, ele também ajuda com doações para outros lugares. Então eu acho isso maravilhoso. É a parte também que eu amo do meu trabalho. E foi isso, gente. Essa conversa está encerrando aqui com um gostinho de quero mais, porque a gente não conseguiu chegar ao ponto de sexualidade saudável que a gente sempre fala aqui, né, nos episódios, mas a conversa tá tão gostosa que eu não quis cortar o assunto, então o Vitor vai ter que voltar pra gente continuar. Se vocês gostaram, deixem várias perguntas aí, deixem elogios, deixem comentários, encaminhem para as amigas. E também eu não posso deixar de agradecer o nosso site apoiador, MT na Rede. Acompanhem lá tem notícias de Mato Grosso, tem os nossos episódios também do podcast, entre outras coisas. Vocês vão amar esse site bem completo, também tem no Instagram, tá? MT na Rede oficial. E é isso, não esqueçam de curtir, dar like no nosso vídeo, se inscrevam, ativa o sininho, envia para as amigas, para todo mundo aí que vocês acham que vale a pena, né, assistir esse nosso episódio. E muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra.